O Triângulo das Bermudas é a área mais misteriosa do mundo, mas há outro local estranho que também merece alguma atenção. É outro triângulo, que está em terra firme nos Estados Unidos. Seus pontos se conectam com Reno, Fresno e Las Vegas, cobrindo quase 65 mil quilômetros quadrados. Bem-vindo ao Triângulo de Nevada, um lugar tão difícil de acessar que só foi totalmente explorado em 1912. Uma enorme cordilheira repleta de picos vertiginosamente altos e geleiras congeladas nos cumes. Nos últimos 60 anos, até 2.000 aeronaves desapareceram sem deixar vestígios. Apenas algumas pessoas conhecem este lugar misterioso e os segredos que ele esconde. Em 1942, um avião com 2 pessoas sobrevoava a Sierra Nevada, realizando exercícios de treinamento padrão. O aeródromo mais próximo acabara de ser construído, e o Triângulo de Nevada ainda não tinha ganhado reputação. Embora o céu ao redor estivesse claro naquele dia, a área praticamente não havia sido testada, e quando a aeronave sobrevoou a intimidante passagem da montanha, desapareceu repentinamente. Assim que no aeródromo percebeu-se que ela não voltou, foi organizada uma busca rápida. Mas a área montanhosa e desértica é tão vasta que torna impossível localizar qualquer coisa. Vários anos se passaram, e mais aviões continuaram sumindo misteriosamente sem uma explicação. Inconvenientemente, isso ocorreu em um momento em que outros eventos estranhos ocorreram, provocando teorias bizarras. O caso Roswell, em 1947, havia causado especulações sobre seu sigilo. Mesmo que ele não tenha ocorrido no Triângulo de Nevada, as pessoas na época não podiam deixar de supor que estava ligado aos aviões. Claro, mais tarde foi confirmado que era apenas um balão meteorológico, mas todos acreditavam que algo extraterrestre estava ocorrendo. Mais tarde, em 1955, a famosa Área 51 de testes foi construída. Rapidamente ganhou reputação como uma região altamente restrita. Civis curiosos eram rapidamente removidos de lá caso se aproximassem demais, e os aviões estavam prontos para interceptar qualquer coisa que ousasse se aproximar do espaço aéreo. Com este novo local secreto ao lado do Triângulo de Nevada, aumentou a curiosidade sobre o que havia ali. E cresceram os rumores de que essas pessoas estavam escondendo algo intergaláctico ou monitorando o que quer que estivesse levando os aviões do Triângulo de Nevada. Mas à medida que os anos passaram e menos aeronaves sumiram, os mistérios diminuíram. Os velhos boatos logo se tornaram apenas folclore local, até que um dia um caminhante se deparou com um pedaço de um avião. A peça havia sido congelada dentro de uma das geleiras, e ao longo dos anos, à medida que o gelo derretia a cada estação, os pedaços desciam ainda mais a montanha. Uma busca foi feita para achar o que faltava da aeronave, que foi rapidamente encontrada e identificada como aquela que desapareceu em 1942. Sua localização correspondia à parte de sua rota de voo esperada. Agora seria possível descobrir o que realmente aconteceu e desvendar alguns segredos do Triângulo de Nevada. Entendeu-se que ela deveria sobrevoar Sierra Nevada de volta ao campo de aviação, e parecia que havia perdido o controle de repente. A razão de sua queda foi uma onda estacionária, um fenômeno natural desconhecido no momento do incidente. É causado pela cordilheira de Sierra Nevada e fornece uma barreira natural, enfrentando os ventos que vêm do Oceano Pacífico. À medida que eles seguem para o interior, criam uma onda que sobe até 5.000 metros de altura e segue 110 quilômetros sobre os picos. Mas, à medida que os ventos frios caem sobre os picos, isso faz com que a onda de ar caia repentinamente 3 km ao longo de 5 km, e conforme ela flui para baixo, cria ondas de gravidade atmosférica, em que cada uma vai para cima e para baixo continuamente a velocidades incríveis de 900 metros por minuto. Se um avião for pego, até mesmo o piloto mais experiente se vê em uma situação perigosa. Mas com o passar dos anos, esse logo se tornou um fenômeno bem pesquisado por geólogos e planadores profissionais. Eles chegaram de todo o mundo para aprender e desvendar como funcionavam as ondas estacionárias de Sierra Nevada. Hoje, os riscos são bem compreendidos por quem quer voar lá. Alguns planadores profissionais acharam o movimento da onda bastante previsível e deslizam sem preocupação por lá. Só que os misteriosos desaparecimentos não pararam com as ondas estacionárias. Parecia que havia mais coisas a serem explicadas no Triângulo de Nevada. Mais para o interior, encontram-se formações mais desorientadoras de picos de grande altitude e cadeias de planícies. Como a topografia interage com o clima, causa ainda mais perigos imprevistos, inclusive para o mais habilidoso dos pilotos, Steve Fossett, um aviador famoso e a primeira pessoa a circunnavegar o globo em um balão de ar quente. Ele também estabeleceu outros 115 recordes mundiais com feitos impressionantes viajando em aviões, planadores e barcos.
Suas realizações são lendárias em todo o mundo. Um cara incrivelmente motivado e competitivo com grande atenção aos detalhes. Não havia nada que o impedisse de alcançar seus objetivos, mas um dia, no Triângulo de Nevada, ele desapareceu de repente. Em 3 de setembro de 2007, Steve saiu para um passeio rápido em seu avião, um Super Decathlon. Ele se despediu de seus anfitriões no rancho em que estava hospedado, avisando que não demoraria muito. E não deu nenhuma informação sobre seu destino, e nem era necessário, afinal, era Steve Fossett. O cara era tão reverenciado que nem precisava registrar seus voos antes da decolagem, como a maioria dos pilotos faz. O aventureiro havia comandado aviões e planadores por todo o Triângulo de Nevada muitas vezes. Ninguém pensaria que algo poderia dar errado. Mas, após 3 horas, seus anfitriões ficaram preocupados por ele não ter retornado, e imediatamente o declararam desaparecido às autoridades. Isso logo desencadeou a maior missão de busca e resgate em tempos de paz na história dos Estados Unidos. Mas sem conhecer seu plano de voo, foi preciso supor que ele poderia estar em qualquer lugar dentro do raio da capacidade de combustível do seu avião, de mais de 75 mil quilômetros quadrados. Não foram encontradas pistas de seu paradeiro nos dias seguintes, mas, ironicamente, durante as buscas, várias aeronaves desaparecidas foram achadas. E enquanto as notícias discutiam essas descobertas, ressurgiu a lenda do Triângulo de Nevada, e com ela passaram a circular rumores sobre por que Steve tinha realmente sumido. As pessoas acreditavam que um homem rico, que conseguiu tudo o que podia, provavelmente ficou entediado. Não havia mais recordes a serem estabelecidos, nem mais o que desbravar. Talvez a jornada de se esconder e enganar a todos fosse uma aventura em si? O público estava ciente de seu conhecimento das condições das ondas estacionárias. Ele até contratou meteorologistas para educá-lo e ajudá-lo a estabelecer um recorde mundial para manter um planador por mais tempo ao longo da onda. Com isso, era fácil acreditar que o aventureiro poderia fingir seu sumiço, mas ninguém encontrou pistas do que realmente aconteceu. E o que alimentou ainda mais essas teorias foram os sinais meteorológicos, indicando que os ventos do Pacífico, causadores das ondas estacionárias, estavam quase completamente inativos, facilitando o sobrevoo de um avião. Steve permaneceu desaparecido por mais algumas semanas e o grupo de busca se desfez, mas alguns de seus fãs ainda acreditavam que ele apareceria. Afinal, tinha sobrevivido em suas muitas aventuras, como a tentativa de dar a volta ao mundo em um balão de ar quente, em que foi pego por uma tempestade e caiu no mar. Ele permaneceu flutuando por 10 dias cercado por tubarões, até finalmente ser resgatado. Mas pouco mais de um ano depois, um caminhante encontrou algo em uma trilha na montanha. Eram os cartões de identificação de Steve, com mais de $1.000 e seu suéter. A busca foi retomada e rapidamente encontrou-se o avião no alto da montanha. Sua localização era de 145 quilômetros a sudoeste de onde partiu, no rancho. A aeronave não apresentava sinais de defeitos mecânicos, e após uma análise mais aprofundada da localização e do horário do voo, descobriu-se algo interessante nos padrões climáticos. Parecia que uma série de tornados em miniatura havia ocorrido no caminho, o que deixou o aventureiro desorientado por uma turbulência inesperada, forçando-o a entrar na montanha. Mas seu desaparecimento ajudou a descobrir mais um segredo do Triângulo de Nevada.